Olá meus amigos, mais um vídeo de Sérgio Martins Cidadania. Hoje eu estou aqui na motorização civil, que é para fazer a troca de carteiras, né? A carteira brasileira pela italiana. Eu vou explicar o que está acontecendo, inclusive com a minha patente. Mas antes de eu começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, né? Isso ajuda essa informação a chegar a mais gente. Se você tem algum amigo que está querendo fazer a troca de carteira, assiste esse vídeo até o final que vai ser muito interessante, ok? Olá meus amigos. Bom, acabei de sair lá dentro da motorização. Vou contar para vocês o que acontece aqui para muitas pessoas que vêm à Itália, faz o processo de cidadania italiana e depois quer converter a sua patente brasileira na italiana. O que acontece aqui? Por que eu estou falando dessa forma? Porque a burocracia ela é complicada aqui, é muito dura. Se você encontra uma pessoa na frente que gosta do que faz, do trabalho, a coisa anda. Mas se você pegar uma pessoa na frente que é dura, falo para você que a vida aqui vai ser difícil. Então você tem duas maneiras para fazer a conversão da sua patente dentro da lei, com tudo certo, tudo correto, né? Que é quem é residente na Itália trocar a patente brasileira na patente italiana, ou ir a Portugal e fazer a carteira portuguesa. Eu vou fazer um vídeo, estou fazendo um vídeo a respeito disso aí, vou explicar direitinho tudo isso aí, ok? Continuando o vídeo, que eu deixei essa outra parte para vir aqui, que eu acabei de vir na motorização, né? Conversar com o responsável. Tô ali, ó, acabei de sair lá de dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver a motorização, né? Vou colocar aqui, ó, para ficar melhor o vídeo, né? Bom, vamos falar do que interessa agora. Então, muita gente, ou a grande maioria, né, que vem fazer a cidadania aqui na Itália, que tem o direito a requerer a cidadania italiana, e temos a oportunidade de trocar a nossa habilitação, nossa carteira brasileira pela uma italiana, assim concedendo, né, e dando o direito de nós dirigir na Itália ou toda a União Europeia. Muitas vezes não sabe como funciona isso. Então assista esse vídeo até o final, que ele vai ser muito interessante mesmo. Eu vou explicar todos os detalhes, né? Tudo como funciona e o que vocês devem fazer. Veja, a lei italiana diz que para você trocar a sua carteira brasileira na italiana, a sua residência na Itália não pode superar os 4 anos. Ou seja, quando você chegar na Itália e você iniciar o seu processo de cidadania, você pode dirigir qualquer veículo com a sua carteira brasileira. Quando sair a sua cidadania, que você pegar a sua carteira de identidade, com aquela data que vai ter de emissão da carteira de identidade, você pode dirigir com a carteira brasileira por 1 ano. Depois disso você tem que trocar. E se a sua residência superar os 4 anos, não tem mais como trocar. Só que o problema, vamos dizer assim, das pessoas que vêm a fazer o processo de cidadania na Itália, a maioria não permanece aqui na Itália. Muito deles vão colocar assim, uma parte vai para Dublino, outra parte vai para a Alemanha trabalhar em gelateria, outros vão para a Espanha, enfim, cada um segue a sua vida. Então eu estou alertando para esse tipo de problema. O que pode vir a acontecer? Porque a troca da carteira não é assim, ó, rápida, entendeu? Tem motorização que trabalha, tem autoescola que trabalha e tem aqueles que estão ali para atrapalhar nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Para aqueles que vão ficar na Itália, quando você vai à motorização diretamente ou a uma autoescola que serve como intermediário, em 60 dias
no máximo você pode trocar a carteira, você consegue trocar a carteira. Mas na maioria dos casos, tá levando um ano. Entendeu? Então como é que a pessoa onde você te deu a residência vai segurar a sua residência aqui por um ano? É ali que mora o problema. Então muitos vão, né, sem fazer a troca da carteira. Eu quero dizer que quando eu cheguei na Itália, eu troquei a minha carteira brasileira numa portuguesa. A minha residência tem mais de 4 anos aqui na Itália, muito mais, eu estou aqui há 16 anos. Porém, a minha carteira era B, A e B no Brasil. Aí eu fui a Portugal e eu fiz autoescola, troquei minha carteira brasileira numa portuguesa, que a gente pode fazer isso, temos esse direito. E eu consegui e entrei numa autoescola, fiz a carteira C, D e E. Então minha carteira C, D e E, ela é portuguesa europeia. Eu fiz teste aqui em Portugal, que pertence à União Europeia. Então o que acontece? Eu estou tentando trocar a minha carteira portuguesa numa italiana. Eu dei entrada faz 1 ano atrás, ainda não saiu. E hoje, eu estive aqui a semana passada e estive aqui essa semana. E hoje foi uma conversa bastante legal com o diretor da motorização. Ele entendeu que a minha carteira foi feita em Portugal. Eu fiz todos os testes. E ele me pediu um certificado de autenticação dessa carteira. E lá vai ser trocada. Entendeu? Agora, para as pessoas vamos falar das pessoas que vêm à Itália fazer a cidadania apenas com a carteira B e aquelas que têm a carteira profissional. Qual é a vantagem de você trocar a tua carteira brasileira numa italiana? Apenas para aqueles que têm a carteira B e vão permanecer na Itália. Por quê? Porque mesmo que levar 1 ano para trocar a carteira, porque os caras aqui são muito devagar, você vai receber uma folha rosa que te dá a permissão de você trabalhar ou de você dirigir. Então o que acontece? Você já tem a vantagem de poder dirigir 1 ano com a carteira brasileira aqui, depois que sai a sua carteira de identidade. E tem a vantagem de ficar dirigindo com essa carteira brasileira depois que você dá a entrada e recebe o folho rosa. Já para aqueles que não vão morar na Itália, eu aconselho ir a Portugal, né? Vai a Portugal, lá tem pessoas que fazem o mesmo serviço que eu aqui de assessor e consegue te ajudar a trocar a carteira brasileira na portuguesa. A vantagem de ir para Portugal que você no máximo em 10, 15 dias consegue trocar sua carteira. Tá certo que a carteira demora um pouco mais para chegar, mas todo o trâmite burocrático você consegue fazer ali em 10, 15 dias. Depois só esperar a carteira chegar. Já para aqueles que tem a carteira profissional brasileira, falamos assim, o cara tem a carteira A, B, C e E, ou A, B, C, D e E, não compensa trocar a carteira aqui na Itália, porque a lei italiana te permite que você troque a sua carteira, mas se você tiver uma carteira profissional, eles vão te dar uma B, você vai perder todas as outras categorias, entendeu? Aí se você é um caminhoneiro, né, é um motorista de ônibus, de viagem, essas coisas, você não vai conseguir trabalhar aqui na sua profissão. Você vai ter que entrar numa autoescola e fazer tudo novamente. Então eu aconselho para as pessoas que tenham a carteira profissional, faz a cidadania, vai para Portugal. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo meu número de telefone. Eu indico quem faz esse tipo de serviço, né, a pessoa que vai te auxiliar lá a trocar a tua carteira A, B, C, D e E sem perder nenhuma categoria em Portugal, que ela serve aqui, entendeu? Eu espero que essa mensagem tenha sido muito, muito útil a vocês. E eu vou deixar uma mensagem aqui, uma mensagem de a pessoa não desistir dos seus sonhos e não desistir do seu objetivo. Porque essa caminhada que a gente faz aqui na Europa, quem vem morar fora do país, ela é dura, ela não é fácil. Porém, tem que se persistir. Veja, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque
Eu dirijo com a minha carteira portuguesa aqui, né? Minha carteira, ela foi, que nem eu falei pra vocês, eu fui pra Portugal e eu troquei minha carteira. Depois eu entrei na autoescola, ok? Eu entrei na autoescola e fiz aqui minha carteira, ela é de Portugal. E eu dirijo, trabalhei muitos anos no transporte e agora estou trocando a minha carteira portuguesa na italiana, porque eu fiz a carteira e os testes em Portugal. Aquele que só tem que fazer a carteira, só a troca de carteira, não consegue pegar essa carteira profissional. Por isso eu indico de ir a Portugal fazer esse trâmite. E a mensagem que eu vou deixar aqui é de não desista. Eu vou contar uma coisa aqui. Eu tenho um cliente que está nos Estados Unidos, em outros países, e eu já falei sobre esse caso. O cara fala: por que você não faz um vídeo a respeito disso aí? Puta, é muito legal, isso é um incentivo pra gente. Então eu vou contar um caso verídico que aconteceu aqui na minha cidade, num processo de cidadania que nós fizemos. Teve uma moça que veio aqui, e tem duas maneiras de você dar entrada no processo de cidadania diretamente aqui. Ou você traz, mudando agora de assunto, hein? Falando sobre cidadania italiana. Ou você traz toda a documentação, né? Desde o requerente até chegar no italiano. Ou um parente seu que já passou por aqui, fez a cidadania, você consegue aproveitar a pasta de documento dele, uma parte desses documentos, você só traz aqueles que está faltando? Sim, consegue. Aí foi o que eu fiz com ela. Ela não tinha toda a documentação. Então ela trouxe apenas a certidão de nascimento do pai dela, do casamento do pai dela, nascimento da requerente, e veio fazer a cidadania. Uma prática normal. O primo dela, que tinha feito a cidadania, né, fez uma declaração, uma autorização dela, autorizando ela a usar a pasta de documentos, né, dele, que já tinha feito cidadania. Com essa declaração mais os documentos dela, eu dei entrada na cidadania. É uma coisa normal, né? Enfim, passado 15 dias que nós tínhamos dado a entrada na cidadania, a oficial me chama, fala: Sérgio, a comuna estava até fechada. Foi numa terça, numa quarta-feira, eram umas 3 horas da tarde, o oficial liga para mim, pro meu escritório, e diz: Sérgio, você pode vir aqui agora, nós temos um problema. Falei: mamma mia. A oficial nunca me chama para falar: bom dia, Sérgio, como é que você tá? É só problema, né? Só vamos lá resolver. Peguei meu carro, saí do escritório e fui lá pro Comune. Chegando lá, a oficial me informou que o Comune de Verona, esse senhor tinha feito a cidadania dele no Comune de Verona. O oficial do Comune de Verona, o oficial de Nostra Comune, que no nome dessa pessoa, que nós tinha fotocópia do documento dele, não tinha nada no nome dele. Ou seja, como se o cara não existia. Ela falou: Sérgio, você tem um documento na mão. É como se ela estivesse falando comigo: você está me apresentando um documento falso, cara. Cara, ficou uma coisa assim muito, muito chata. Ela pegou todo o documento da moça, me entregou em mãos e disse: leve isso aqui embora, que eu não quero saber disso aqui na minha comune, não. Eu falei: calma, eu vou tentar entender o que está acontecendo, porque é impossível, a gente trabalha direito, eu verifico tudo antes de trazer qualquer pessoa para cá, a gente faz as pesquisas, é impossível que isso está acontecendo. Bom, voltei pro escritório, ligo pra menina, ela foi lá no escritório, comentei com ela, aí ela falou: Sérgio, eu não sei, cara, meu primo fez a cidadania em 98 ou 97, alguma coisa assim, e não me falou mais nada, enfim. Falei: me dá o telefone que eu quero conversar com ele, para entender o que está acontecendo, porque ficou mal e chato até para mim. Por isso que eu falo: não desista dos seus sonhos. O que está acontecendo nas patentes, nas carteiras, não desiste, persiste, porque aqui a coisa é dura, viu? Não é fácil, não. Enfim, liguei para essa pessoa,
comecei a conversar com ele, comentei o que tinha acontecido. Falei, ó, você me fez uma autorização, né, em teu nome, fotocópia do seu documento, né, que foi feito esse documento na Comune de Verona, e não tem nada no seu nome. Ele falou, não, Sérgio, na realidade a minha cidadania, ela foi concluída numa comune, me fugiu o nome agora, mas é numa província de Pádua. Eu falei, cara, mas por que você não falou isso aí antes, então? É claro que você não tem nada lá nessa comune. Pô, né? Aí eu falei, cara, ficou uma coisa muito chata. Nesse meio tempo, antes de eu conversar com essa pessoa, a minha cliente já queria fazer as malas dela e ir embora. Começou a chorar, desesperou, ligou pro pai dela. Eu falei, não, você não vai embora. Você veio aqui para fazer a cidadania, você vai fazer a cidadania, né? Vamos tentar montar esse quebra-cabeça, porque impossível, né? E aí eu fiz essa ligação, entendi, né? Ele me explicou que ele tinha feito a cidadania pelo consulado italiano de Curitiba. Pegou um avião, veio para a Itália. Ele estava aqui na Itália quando ele recebeu a conclusão do processo de cidadania. Ele foi até lembrei o nome da comune, chama Teolo. Ele foi até a comune de Teolo. Por quê? Porque o antenato dele tinha nascido na comune de Teolo. E aí ele foi nesta comune, com um e-mail que ele recebeu do consulado, emitindo para ele que ele era um cidadão italiano, né, certificado de cidadão italiano. Ele foi até o comune e pegou um certificado de cidadão italiano. Como ele não era residente ali naquela comune, ele estava morando em Verona, e ele já estava ali, ele fixou a residência dele, e com aquela certificação de cidadão italiano, ele fez a carteira, pediu a residência, o vigília controlou, ele pediu a carteira de identidade, seguiu a vida dele como italiano, morou aqui 10 anos e foi embora. Falei, cara, você devia ter explicado isso aí antes. Bom, vamos fazer o seguinte, vou te fazer outra adéliga, que é uma autorização, você assina, me manda de volta. Amanhã eu vou à comune de Teolo e vou buscar os documentos, porque na comune de Verona não tinha nada. Falei com a moça, falei, ó, tá tranquila, vamos lá resolver, enfim, vamos tentar. Partimos 6 da manhã, partiu Pádua, comune de Teolo. Por sorte, chegando lá, 9 horas da manhã, né? Encontrei uma oficial muito simpática. Eu tinha autorização, a délega, a moça que estava comigo, que era parente direto desse italiano, mais autorização do parente dela. Então a senhora foi lá no arquivo, pegou os documentos, toda a documentação, fotocopiou, carimbou, tudo bonitinho, e nos entregou. Aí que vem outra surpresa. Quando eu achei que nós tínhamos terminado, o sorriso da menina estava aqui no ouvido, né, da moça, né? Porra, juntamos a pasta, temos toda a documentação. Eu achando que tinha terminado, confiro os documentos, né, dos ascendentes, em linha reta. Último documento conferido, certidão de casamento do italiano. Não vou citar nomes aqui, mas para vocês entenderem. Mas cadê de nascimento? Está faltando de nascimento, porque o processo de cidadania se inicia com o nascimento do italiano. Volto lá no comune e falo, senhora, a senhora se esqueceu de fotocopiar a certidão de nascimento do italiano. Aí ela falou, Sérgio, aqui eu não tenho nada. Cara, eu questionei a mulher, mas como é que foi concebida a cidadania desse senhor se não tem a certidão de nascimento do italiano? Ela falou, olha, quando foi feita essa transcrição dos documentos, eu não era oficial da época.
A oficial da época já se aposentou. Era uma outra. E eu não sei te dizer. Falei, poxa, e agora? Sem a certidão de nascimento, a oficial do meu comune não vai aceitar. Aí botei o desespero na minha amiga. Aí ela começa a chorar. Eu falei, cara, não desiste, vamos pra frente, nós tem que lutar, né? O soldado que tem medo de ir pra guerra morre antes, né? Aí eu falei, não, cara, senhora oficial, quais são as igrejas mais velhas que existem nessa cidade? Perante ao ano do matrimônio dele. Falei, essa certidão de nascimento tá numa dessas comunes. Conclusão, tinha 4 igrejas. Eu fui em uma, tava fechada, fui na outra, o padre me atendeu, mas disse, eu te dou meu e-mail, você me escreve. As outras 2 igrejas, era o único padre que tomava conta dessas 2 igrejas, e era uma capelinha bem no alto de uma montanha. E voltamos para casa sem nada em mãos. Aí eu falei, cara, eu tenho que voltar aqui, tenho que achar esse documento. Fiz uma segunda viagem e voltei lá naquela capela. Quando eu chego na capela, nessa igreja, eu cheguei por volta das 10 horas da manhã na cidade de Teolo, tava tendo um funeral. Falei, cara, eu não vou incomodar o padre nesse funeral. Esperei terminar o funeral, o pessoal foi embora tal, e eu não consegui falar com o padre. No meio daquela fusão o padre sumiu e, enfim, fui numa vizinha do lado da igreja, consegui o telefone do padre. Olha, é uma confusão que vocês não têm noção. E mandei uma mensagem pro padre. Falei, olha, eu me chamo Sérgio, aqui tem uma pessoa que eu gostaria de conversar com o senhor. Ele marcou comigo naquele dia às 3 horas da tarde. Vamos almoçar, inclusive arrumei um restaurante de bairro lá, excelente. Comi uma polenta branca lá com uma linguiça feita na grelha, maravilhosa. Eu e a moça. 3 horas da tarde vou para a igreja com esse documento. E era um documento de casamento que nós tínhamos em mão, com os garranchos que você quase não conseguia entender o que estava escrito ali. Esse padre pega o documento na mão, começa a ler. Aí ele falou, olha, aqui está escrito, eu não tenho esse certificado de batismo, esse senhor não foi batizado aqui. Qual é o motivo? Você vê, eu estou aqui há 16 anos na Itália, nem tudo, ainda mais aquelas escritas antigas, a gente consegue ler ou identificar ou saber o que é. Mas estava escrito naquela certidão de matrimônio, estava escrito o nome do italiano, que ele foi encontrado nela Casa deles Postes. O que é essa palavra? É um orfanato. Aquele senhor em 1868 ou 1865, alguma coisa parecida, não me lembro bem a data, ele foi abandonado com 6 meses de vida. Ninguém sabia quem eram os pais ou o nome dele. Tanto que deram o nome dele, um nome para ele, e o sobrenome desse orfanato, que se chama Apolinário, ficou sendo o sobrenome dele. Aí nós descobrimos a história dessa família, ali com o padre na igreja. Ele falou, mas esse orfanato não existe mais, porque isso aí foi destruído na Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, terremoto, enfim, o documento não existe. E a menina sempre desesperada, né, meu? Sempre desesperada. Cara, o que nós vamos fazer? Voltamos para casa, né? Praticamente a viagem inteira sem se falar nada. Aí me veio uma ideia na cabeça quando eu cheguei no escritório. Eu emiti um e-mail para a Cúria de Pádua, Dom Stefano, mandei um e-mail para ele. E uma semana depois ele me respondeu que eu tinha que ter um pouco de paciência, que o arquivo histórico estava em reforma, e assim que terminasse a reforma ele me responderia. Ele ia lá e me responderia, porque ele não podia entrar lá dentro. Cara, eu fiquei indignado. Falei, cara, como é que você me escreve um negócio desse? Porque uma reforma de um arquivo, de uma igreja, demora 10 anos, 20 anos. Não existe uma coisa dessa. Eu já estava pensando dessa forma. Eu, insatisfeito e não desistindo do que estava acontecendo, o que eu fiz? Passei a mão no telefone, liguei para a Cúria, conversei com o cantieleiro,
que na época era um senhor que já se aposentou, muito simpático comigo. Expliquei o que estava acontecendo para ele. Ele falou: Sérgio, eu não posso fazer nada porque não é do meu departamento, mas eu vou conversar com o Dom Stefano e ver o que a gente consegue. Me dá o teu número de telefone que eu vou ver o que eu consigo. Eu falei: tá bom. Isso aí foi numa terça-feira de manhã, tipo 10 horas. 2 horas da tarde, estou lá no escritório fazendo minhas pesquisas, toco o telefone. O cantileiro me liga dizendo: Sérgio, conversei com o Dom Stefano, fomos até o arquivo, que foi uma exceção que ele abriu para você, que eu tinha passado o nome do italiano, fiz o scanner, a fotocópia da certidão de matrimônio dele, onde tinha todos esses detalhes escritos, dia e ano que ele nasceu, de quem, né, que ele foi abandonado, toda aquela história. E fomos até o arquivos e achamos o dia que o senhor foi batizado, né, pela igreja, falou o nome da igreja lá que ele foi batizado. E quando não tinha paz, foi o pessoal, o padre da época e as freiras que deram nome a esta criança, né? Sobrenome de Apolinário. Já fiz o documento, começou o cantileiro, eu já carimbei o timbro da cúria e estou enviando para sua casa. Meu, eu não me cabia de tanta felicidade. O que eu quero dizer com isso? Não desista dos seus sonhos. Essa menina, por 3 vezes, ela quis desistir. Por 3 vezes. E eu me segurei para não falar com ela até o documento chegar na minha mão. 1 semana depois, o documento chega pelo correio. Eu abri o documento do italiano na minha mão. Eu chamei ela no escritório para conversar. E ela já veio com aquela cara de triste, dizendo: não se preocupe, eu vou desocupar a casa, eu vou embora, vou voltar para o Brasil. E eu falei: tá aqui, ó, o documento de nascimento do italiano que te dá o direito à cidadania. Vencemos, vitória. Ela chorou de alegria, não daquela tristeza de desistir, mas ela aprendeu com a gente que tem que se lutar aqui na Europa. Você tem que ser um vencedor. Vencedor. Se você veio para cá, porque você tem um propósito. Deus está com todos nós. Então temos que lutar. Nada é fácil na nossa vida. E acontece que juntamos toda a documentação, levei no comune e falei: senhora, o documento está aqui, pode dar entrada na cidadania. Ela falou: mas como? Falei, expliquei toda a história para ela do que tinha acontecido. Nós montamos uma pasta. Eu em 15 dias achei esse documento. Não desista. Ela falou: Sérgio, a palavra da oficial, falou: cara, você é um guerreiro, porque essa casa deles posses, né, essa creche, né, asilo, como eles chamam aqui, cara, passou por 2 guerras mundiais, passou por tudo, e você conseguiu achar esse documento. Hoje a menina, essa cidadania foi feita em 2017, ela se tornou uma cidadã italiana, emigrou para Londres, viveu um ano e pouco em Londres. Hoje ela está em Dublino, super feliz e com a sua cidadania italiana, e ela aprendeu, desistir nunca. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Dessa história, uma coisa que aconteceu. Deixe seu like, né? Compartilhe com seus amigos e me ajude a divulgar esse meu trabalho, sabe? É bastante legal. Beleza? Espero que tenham gostado. Arrivederci, até a próxima.